Hoje, nós vamos falar sobre algo muito importante e sobre um tema que tem uma relação muito íntima com a vida da igreja. Sabe aquele papo de mesa da cozinha? Aquela conversa bem de quem é de casa? Nós vamos ter esse tipo de conversa hoje, sobre algo muito importante da vida da igreja. Então é uma palavra assim, muito direcionada àqueles que já são parte da igreja, àqueles que já estão aqui envolvidos com a Igreja Batista Alicerce, e eu como pastor nesta igreja, vou compartilhar com você coisas que estão no meu coração, plantadas por Deus, e que eu preciso dividir com você, para que nós, na construção dessa igreja, vivamos aquilo que Deus quer para nós. E eu estou abrindo a palavra dizendo isso, porque eu sei que há muitos visitantes aqui hoje. Talvez você pense, puxa, eu vim logo no dia que o pastor vai pregar uma mensagem assim diretamente para a igreja, uma conversa íntima e de cozinha, mas isso é tão bom, é tão precioso para você que nos visita, porque é uma oportunidade de você enxergar, de você experimentar e até você julgar mesmo, você ponderar sobre nós, sobre nossos valores, sobre como nós falamos sobre determinados assuntos. No domingo passado, vocês ouviram uma palavra sobre dízimos e ofertas, que é um tema que no meio evangélico foi ganhando um tom assim meio constrangedor, meio sem jeito assim de falar, por culpa nossa mesmo, por culpa dos pastores, líderes evangélicos do Brasil, que têm feito mau uso da posição, do microfone e do uso da palavra a respeito desse assunto. Mas você que estava aqui, você pôde ver e ouvir o que nós, Igreja Batista Alicerce, entendemos. E de uma maneira assim muito clara e muito madura, o pastor Jairo compartilhou conosco princípios da palavra a respeito da fidelidade e generosidade na disposição dos recursos ao Senhor e à Igreja de Jesus. Hoje eu quero conversar com vocês sobre serviço. Então você que nos visita, é muito importante você estar com a gente hoje, porque muitas percepções que hoje as pessoas têm a respeito da igreja evangélica são percepções que vêm da mídia social, que vêm dos meios de informações, dos jornais, e boa parte dessa percepção é justa, é verdadeira, é baseada em fatos, mas tem uma grande parte também dessas percepções que acaba se tornando enviesada, acaba se tornando distorcida e às vezes até preconceituosa a respeito do que realmente nós cremos e entendemos sobre assuntos como dinheiro, que a gente falou na semana passada, e hoje sobre servir a comunidade, servir no contexto da igreja. Então nós vamos conversar sobre isso. E eu quero que você, nessa noite, saia daqui inspirado e encorajado nesse tema importante na vida de todos, que é o serviço. O tema da palavra hoje, eu fiz uma brincadeira com as palavras, um trocadilho, isso é uma tradição familiar, os homens da casa gostam de trocadilhos, né? Meu pai passou isso para a gente, recebeu do pai dele, e o pai dele recebeu do pai dele. Então já é uma tradição aí de quarta geração, a gente gosta de brincar um pouco com as palavras. E aí o título da palavra de hoje é Servo que não serve, não serve. Parece uma redundância. Numa primeira leitura, é como se você dissesse, mas óbvio, né? Mas por trás dessa obviedade, por trás dessa redundância, existe algo precioso que eu quero que você colha nessa noite. É que Deus nos criou com um propósito. Quando Jesus nos chama na cruz do Calvário para sermos filhos de Deus, para crermos em seu nome, para crermos em seu sangue, e aí o apóstolo João diz lá no primeiro capítulo, se não me engano, verso 14, que aqueles que creram em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o direito ou o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando Jesus nos chama, nós somos chamados com essa identidade, filhos de Deus, filhos amados de Deus. Mas essa não é a única identidade daqueles que são chamados por Jesus. Existe uma identidade também muito importante que é de servo. Aqueles que foram chamados por Jesus também foram chamados para servir, para tornarem-se semelhantes àquele que os chamou, servindo as pessoas, servindo o mundo.
sendo servos uns dos outros. Na verdade, o serviço não é somente a característica de alguém que conhece Jesus. Na verdade, a essência e a necessidade de servir foi colocada por Deus na humanidade. Sabia disso? A humanidade só encontra razão e propósito quando ela entende que ela foi criada para servir uns aos outros e para servir, ainda que não creiam assim, para servir à criação. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele deu ao homem e à mulher uma missão: cuidem de tudo o que foi criado. E o que significa cuidar? É só usufruir? É só tirar proveito daquilo que a terra produz, daquilo que a natureza doa, daquilo que a água fornece, daquilo que os animais proporcionam? Não, cuidar significa usufruir sim, mas também significa servir. Nós não só colhemos, nós também plantamos. Nós não só retiramos da natureza, mas nós também doamos para a natureza. E quando o homem perde essa percepção de reciprocidade, a gente vai perdendo os recursos. Por isso hoje se fala tanto em alguns anos aí, alguns não, muitos ainda, mas em alguns anos perdermos o fornecimento de água e de outros recursos naturais. Recursos que muitas vezes nós nem pensávamos um dia ficar preocupados de perder, mas começamos a ficar por quê? Porque o homem deixou de ser zeloso, o homem deixou de ser aquele que serve à criação para se tornar somente aquele que usufrui e explora aquilo que foi criado. Então servir é algo que Deus quer para toda a humanidade, mas servir é algo que especialmente Jesus espera de seus seguidores. Servir faz parte do nosso propósito. Por isso, o servo que não serve não está cumprindo a essência com a qual Deus o criou. Então, o servo que não serve, então não serve. Porque eu e você fomos criados para servir. Então, precisamos encontrar este lugar de serviço, este lugar de cuidado com a vida uns dos outros. Na contemporaneidade da igreja, a gente chama o serviço popularmente de quê? Vocês sabem? Na contemporaneidade hoje, como é que a gente chama aquele que serve na igreja? Voluntário. E o trabalho dele é voluntariado. É assim que a gente usa hoje na igreja. Vocês viram aqui o pessoal da adoração com a camiseta nova, escrito o quê no peito? Voluntário. E a gente ficou muito feliz de ver muitos dos nossos voluntários hoje comprando a camiseta, feliz e orgulhosamente dizendo: eu vou comprar a camiseta de voluntário da minha igreja, porque é uma alegria, um prazer servir aqui. Como a gente fica feliz com isso? E esse é o termo que a gente usa. Eu fui atrás de uma autoridade, quando o assunto é voluntariado, para entender o conceito do que é ser voluntário. E aí eu encontrei o conceito das Organizações das Nações Unidas, que diz assim: voluntário é o jovem, adulto ou idoso, ou seja, qualquer faixa etária, que devido ao seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração, a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos. Mas eu quero fazer uma pergunta que eu e você não vamos responder plenamente hoje. Então, meu objetivo com a palavra de hoje não é resolver uma questão a respeito de serviço e de voluntariado na igreja, mas é levantar importantes reflexões. Meu desejo é que você que já serve aqui na Igreja Batista Alicerce, você saia daqui refletindo sobre qual tem sido a sua postura diante do serviço. Qual tem sido a postura que você tem tomado como um servo, como uma serva? Se tem sido uma postura madura ou infantil? Se tem sido uma postura de um servo maduro, de uma serva madura, ou de um servo e de uma serva que ainda está imaturo e agindo com uma infantilidade que atrapalha você de crescer e de ser instrumento de crescimento. A pergunta é: o que seria um voluntário na Igreja Batista Alicerce?
O que eu desejo é que nós comecemos a pensar nisso. Nós estamos plantando uma igreja chamada Igreja Batista Alicerce, oficialmente desde o dia 25 de maio deste ano. E apesar de já sermos um volume grande de pessoas, nós estamos iniciando algo. Nós estamos dando início a uma nova igreja, uma nova visão que Deus tem colocado e feito arder no nosso coração. Quem chega cedo e acompanha o vídeo de contagem regressiva para o início da celebração já tem contato um pouco com nossos valores, nossos pilares, e isso tem a ver com a visão da igreja. E eu quero começar a pensar junto com a igreja, eu não quero impor uma percepção, eu quero construir junto com você uma importante percepção sobre o que é servir na Igreja Batista Alicerce. Quem são os voluntários desta igreja? Então, para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 10. Se você estiver com a Bíblia, por favor, não desperdice o fato de você estar com a Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia na sua Bíblia. Se você não estiver com a Bíblia, não se preocupe, o texto vai aparecer nas telas. Marcos capítulo 10, nós vamos ler do verso 35 ao verso 45. Marcos 10, 35 a 45. Diz assim: Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele, Jesus. Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: Quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? O que eles responderam? Hein? Somos, eles responderam. Firme, apressadamente responderam: somos. Então Jesus disse: De fato vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, como é que eles ficaram, gente? Boladões. Ficaram irritados com essa conversa de Tiago e de João. Então, Jesus olhou para aquele grupo de homens formados com bico, emburrados, e chamou esses 12 homens e falou: deixa eu ensinar mais uma vez para vocês o que vocês precisam entender. Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Jesus está dizendo para eles assim, vocês sabem que o sistema normal, o sistema comum, o sistema que é praticado e que todos estão acostumados a enxergar das relações de autoridade manda quem manda e obedece quem obedece. Manda aqueles que mandam, mandam, e aqueles que servem, servem. E existe essa diferença, quem manda e quem serve. Mas olha o que Jesus disse. Entre vocês, porém, será o quê? Hein, gente? Entre vocês será o quê? Diferente. Não é como o padrão. É diferente. Quem quiser ser o líder, quem quiser mandar entre vocês, que seja então servo. E aí Jesus bagunça a cabeça desses caras de um jeito que eles precisaram de um tempo para processar. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Uma prática boa para você exercitar quando você lê a Bíblia, é quando você lê um texto específico, quando você for diretamente para um texto da Bíblia e lê-lo,
tente ler os textos ao redor, os textos que vêm antes, tente ler 2 capítulos antes e 2 capítulos depois, para depois então você meditar especificamente naquele trecho ou naquele verso, porque isso ajuda você a entender melhor o que realmente aquele texto quer te informar. Se você olhar para o texto do capítulo 10 de Marcos, olhando para o contexto, lendo a partir do capítulo 9, você vai ver que esse assunto aí de importância, de privilégio, de lugar especial, já era tema de discussão entre os discípulos. No capítulo 9, versos 33 a 37, eles estavam numa excelente e inútil discussão. Eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. E por que esses homens estavam nesse tipo de discussão e nesse tipo de agenda? Discutindo quem era o mais importante, quem era o maior, discutindo quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda. Porque na cabeça deles, eles começaram a construir expectativas a respeito de estar ao lado de Jesus. Vendo Jesus com tanto poder, vendo Jesus sendo seguido por multidões, sendo seguido por tanta gente, gente querendo tocá-lo, gente querendo ouvi-lo, gente querendo milagres e vivendo milagres. Esses discípulos começaram a ver que poderia sobrar alguma coisa para eles. Pode dar bom para a gente esse negócio, galera. Eles pensaram. A gente está andando do lado de um cara especial. As coisas que estão acontecendo através deles são especiais. Multidão seguindo, todo mundo querendo. Teve até aquele episódio lá em que ele multiplicou pães e peixes e o pessoal já queria declarar ele rei. Isso está narrado lá no Evangelho de João, capítulo 6. E aí os discípulos começaram a pensar, vai dar bom para nós. Vamos fazer nossos planos, já vamos pensar aí, cada um abre o seu perfil no Instagram, porque vem muito seguidor por aí, meu irmão. Abre o canal no YouTube, começa a falar sobre qualquer coisa, não importa, o importa é ter seguidores. Vai dar bom para a gente. Foi o que os discípulos começaram a pensar. Mas o que eu quero refletir com você hoje, a partir desse texto, é sobre o que Jesus quer ensinar. Porque nesse mesmo contexto que eu estou narrando, a percepção dos discípulos, Jesus, você vai ver Jesus se esforçando para compartilhar com esses discípulos a sua missão, a mensagem central do seu ministério. No capítulo 9, você vai ver Jesus dizendo para eles, olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, para depois ressuscitar. Eles ouviram? Eles deram atenção? Não. E aí no capítulo 10, Jesus de novo chama os caras e diz, olha, eu vou sofrer, eu vou morrer, para depois ressuscitar. Eles ouviram? Não ouviram. E aí Jesus então senta com eles aqui nesse trecho que nós lemos e mais uma vez diz para eles, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e o quê? Dar sua vida. Sofrer, morrer, para então ressuscitar. Nós vamos refletir sobre essa percepção equivocada, enviesada, torta, míope dos discípulos a respeito de quem era Jesus e de quem eles estavam sendo chamados para se tornarem. E a gente precisa olhar para isso e ler essa história, nos encontrando nela. Isso é um importante princípio para mim e para você quando nós lemos a Bíblia. Deus escolheu se revelar através das Escrituras. Ele escolheu se revelar através da palavra. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos conhecendo quem Ele é. Mas Deus se revela não só falando sobre o seu caráter, mas Ele se revela também falando sobre a relação conosco. E quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos só conhecendo quem é Deus, mas nós estamos conhecendo quem nós somos. Um grande filósofo chamado Goethe disse, eu gosto de ler a Bíblia porque quando eu a leio, ela me lê. Nós precisamos ler a Bíblia nos encontrando nela. Olhar para como os discípulos viam o ministério ao lado de Jesus, é olhar para como muitos de nós olhamos. É enxergar como muitos de nós estamos, às vezes, enxergando o que significa envolver-se com o ministério, com a igreja, com o chamado de Deus, com o serviço uns aos outros. Então eu quero que você nessa noite junto comigo reflita a respeito de 3 características,
3 características importantes do servo maduro. Quem é o servo maduro? Jesus quer discípulos maduros. Jesus quer homens que o sigam, entendendo bem onde estão, comprometendo-se profundamente com a visão que ele está comunicando e compartilhando, e aceitando o processo entre onde eles estão e onde eles precisam chegar. São 3 características apenas: entender onde nós estamos, entender e nos comprometer com o lugar que precisamos chegar, e aceitar o processo entre esses 2 pontos. É simples assim, é o que Jesus quer de todo discípulo, e é o que nós vamos refletir aqui juntos nessa noite. Quem é o servo maduro? A primeira característica do servo maduro é que o servo maduro é aquele que entende onde está. O verso 38 diz assim: Jesus lhes disse, respondendo ao pedido deles: vocês não sabem o que estão pedindo. O pedido desses 2 discípulos era um pedido extremamente infantil e imaturo. Se você tiver uma outra versão, eu estou lendo na versão NVT. Se você estiver lendo em uma outra versão, provavelmente NVI, por exemplo, aí diz assim, é aquela pergunta meio de criança mesmo: se a gente te pedir, Jesus, se a gente pedir, o Senhor nos dá? Quem é pai e mãe aqui? Pai e mãe. Vocês já tiveram esse tipo de pergunta dos filhos? Ô pai, eu vou te pedir um negócio, você me dá? Qual é naturalmente a resposta que a gente dá para essa pergunta? É o que você quer? Não, primeiro o Senhor disse, vai me dar ou não. Depois eu digo o que é. Isso é uma pergunta extremamente infantil, no sentido assim, é uma pergunta de criança. E olha só, já é infantil imaginar Tiago e João fazendo esse tipo de pergunta: Senhor, se a gente pedir, o Senhor dá? Agora, se você olhar esse mesmo momento do ministério de Jesus, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20, você vai ver que a situação deles é pior ainda. Porque Marcos não colocou um detalhe nesse diálogo que Mateus colocou. É que o diálogo não começou com Tiago e João. O diálogo começou, sabe com quem? Com a mãe deles. A mãe deles foi falar com Jesus: Jesus, deixa eu falar um negócio aqui sobre meus filhos. Eles estão aí com o Senhor, né, caminhando, hora dá bom, hora dá ruim, hora dá bom, hora dá ruim. E eles estão aí, né? Então eu queria fazer um pedido para o Senhor. Eles são muito especiais, meus filhos, são queridos demais. Então, quando o Senhor for reinar para valer mesmo, não esse negócio agora, esse negócio aqui não é muito legal, muito interessante, mas quando o Senhor for reinar mesmo, quando for estabelecer seu reino, aí o Senhor faz um trono para Tiago e um trono para Joãozinho, para eles sentarem do seu lado. Pode ser? Olha o nível de infantilidade desses 2 camaradas, chamados Tiago e João. Eles não entendiam onde eles estavam, eles não entendiam para o que estavam sendo separados, eles não entendiam para o que estavam sendo chamados. E sabe de uma coisa? Quando nós entendemos onde nós estamos, nós começamos a estabelecer expectativas realistas. Não que a gente não possa estabelecer expectativas ambiciosas, alvos desafiadores, a gente pode, mas alvos maduros, alvos que tenham uma relação consistente com a realidade, com a posição que nós temos. A gente espera de crianças sonhos de criança, sim ou não? Sonhos de criança, é o que a gente espera de uma criança. Então eu tinha um amigo que sonhava ser lixeiro. O sonho da vida dele era ser lixeiro, que não é um sonho muito comum. Mas por quê? Porque ele achava que o lixeiro era uma espécie de herói, porque corria e pulava em cima do caminhão e agarrava e saía. Ele falava, cara, eu quero ser que nem esses caras. Mas a gente também vê crianças sonhando que quer ser um astronauta. Mas a gente quer que as crianças sonhem do jeito infantil delas, às vezes sem ter uma noção clara da realidade, mas a gente quer que elas sonhem como crianças. Agora você pega um cara de 40 anos e pergunta para ele, qual o seu sonho? Aí ele fala assim, jogar na seleção com o Neymar. Você fala, cara, não vai acontecer. Nossa, mas você não tem fé? Não.
tem ninguém de 40 anos. Talvez na comissão técnica tenha alguém de 40 anos, mas no campo não tem. Então para de sonhar, sonho besta, você tem 40 anos nessa cara, cara, cresce. É isso que a gente tem que dizer para um adulto. E é mais ou menos isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, mas ele falou de um jeito mais amoroso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, galera, cresce. Vocês estão andando comigo, o que vocês estão desejando não tem nada a ver com o que eu estou compartilhando, não tem nada a ver com aquilo que eu quero plantar a partir de vocês. Não tem nada a ver com a manifestação do reino de Deus. Os discípulos estavam esperando frutos e consequências que eram desconectados da maturidade. Estavam reagindo erradamente ao chamado de Jesus, achando que estavam no lugar que era de privilégios e de ostentação. E sabe que às vezes a gente está servindo na igreja com expectativas tão erradas quanto as deles, sabia? Quem serve na igreja às vezes está pensando assim, olha, se a Adriana não falar comigo do jeito que eu espero que ela fale, eu simplesmente não sirvo mais. Não vou continuar. Se o pastor Felipe não me tratar do jeito que eu quero, quer saber, eu largo tudo. Faço mais nada, eu quero ver. Eu quero ver como é que ele vai se virar. Tem gente que diz assim, se for cansativo demais, aí eu não quero servir em coisa que me deixa cansado. Tem gente que diz assim, se não me tratarem de maneira diferente daqueles que fazem menos do que eu não faço mais. Porque eu estou aqui, suando a camisa, me matando, para o pastor chegar lá e dar boa noite para aquela fulaninha lá. Fez nada ela, eu estou aqui desde tal hora trabalhando, e ela não fez nada. Olha lá o pastor. Tem gente que diz assim, se eu estou ajudando, então ele, ela, se referindo ao líder, se eu estou ajudando o pastor Jairo, sabe o que eu espero? Que ele me trate um pouco melhor. Que ele me trate de maneira especial, que eu me sinta especial. Essa era a expectativa de Tiago e João. Olha, a gente está aqui e a gente quer ser especial. Mas essa é uma expectativa infantil. Eu não estou querendo aqui justificar líderes que não cuidam, líderes que não sabem como se comunicar e falar adequadamente. O que eu estou dizendo aqui é sobre a maturidade de quem serve, e isso me inclui. Eu também preciso servir com essa maturidade. A maturidade de ter naquilo que eu faço a expectativa correta a respeito do que eu fui chamado para fazer. Se você ler esse mesmo trecho e esse contexto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, você vai ver antes desse diálogo, que começa com a mãe de Tiago e João, você vai ver Jesus contando uma parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. E nessa parábola Jesus conta sobre um trabalhador que começou na primeira hora, foi chamado para trabalhar desde a primeira hora. Um trabalhador que começou a trabalhar na hora seguinte, acho que é a terceira hora, se eu não me engano. Um outro que começou a trabalhar no meio do dia, e um outro que trabalhou nas últimas 3 horinhas do dia. E aí no final, todo mundo trabalhou um dia inteiro, uma parte do dia, o outro metade do dia e o outro só as últimas horinhas do dia. O senhor da vinha chama os trabalhadores e paga o mesmo salário para todos. E aí isso incomodou todo mundo que estava ouvindo a parábola. Porque eu e você nos envolvemos com o trabalho esperando o quê? Proporcionalidade. A gente quer trabalhar muito e ganhar? Alguém aqui quer trabalhar muito e ganhar pouco? Levanta a mão. A gente quer trabalhar muito e ganhar? Muito. E a gente espera que quem trabalhe pouco ganhe? Pouco. É assim que é a lógica. Mas a graça, o evangelho da graça, ele subverte a nossa lógica. Ele diz, não é da forma que você pensa. Não é com o padrão do seu julgamento. Uma das coisas que Jesus quer ensinar através dessa parábola é que o real privilégio de servir ao Senhor não é o que nós vamos receber em troca do nosso trabalho, mas é o simples fato de termos sido escolhidos para servir.
Esse é o maior privilégio de quem serve. Não é o que eu vou receber em troca do que eu faço, mas é o simples fato de ter sido escolhido para fazer. E isso já é uma grande honra, termos sido escolhidos por Deus para nos envolver com o seu reino. O que nós vamos ganhar não interessa. O que interessa é que Ele nos chamou. O Senhor da vinha nos chamou para colocar nossas mãos nesse sublime arado e não olhar mais para trás. Então, concluindo esse primeiro ponto, o que significa ser o servo entender onde está? Significa o seguinte: o compromisso é com o Senhor que o escolheu, e mais precioso que receber um pagamento é ter sido escolhido para servir. Segunda característica de um servo maduro é aquele que se compromete com a visão. O que Tiago e João responderam quando Jesus perguntou sobre o cálice e sobre o batismo? Vocês são capazes de beber do cálice e de serem batizados com o batismo com o qual eu serei batizado? O que eles responderam? Somos. Sabe por que esses dois responderam instantaneamente e firmemente, sim, nós somos? Sabe por quê? Porque eles não tinham noção nenhuma do que eles estavam falando. Porque se eles tivessem noção do que eles estavam falando, eles não responderiam com tanta segurança. Quando eles viram Jesus pregado na cruz, o que eles fizeram? O Evangelho de Lucas diz o que eles fizeram. O que eles fizeram? Fugiram. Fugiram. Como eles não entendiam nada do que era o cálice e o batismo, eles falaram, somos capazes. Porque o cálice que Jesus bebeu foi o cálice que ele no Getsemane orou, dizendo, passa de mim, Senhor. Era um cálice de sangue, de sofrimento, de dor. O batismo pelo qual ele passou foi o batismo da sepultura. Ele foi colocado na sepultura e depois ressurgiu. Se Tiago e João tivessem entendido o que era o cálice e o que era o batismo, você acha que eles tinham respondido prontamente? Somos, a gente bebe e a gente cai nesse batismo aí, pula de ponto, não tem problema não, a gente vai. Eles não estavam entendendo nada. O compromisso deles não era com o que Jesus estava ensinando, não era com o que Jesus estava realmente compartilhando, não era com a visão real a respeito do ministério de Jesus e do ministério de seus seguidores, de seus discípulos. Sabe com o que eles estavam comprometidos? Hein, gente? Sabe? Com eles mesmos. A agenda deles eram as suas próprias ambições. Sabe por que eles responderam somos? Porque eles achavam que responderam somos, aí Jesus ia responder, então tá bom, então uma direita e uma esquerda, combinado. Fechou, aperta a mão aqui. Por isso que eles responderam somos, porque eles estavam comprometidos com as suas próprias expectativas, com as suas ambições, eles estavam comprometidos com a vaidade do seu coração. E sabe de uma coisa, infelizmente, a gente não é muito diferente, gente. Muitos de nós nos tornamos fiéis nos dízimos quando a gente espera que Deus retribua de alguma maneira, fazendo a gente prosperar. Muitas vezes a gente se separa, se santificando em alguma área que nós normalmente pecamos, porque nós estamos esperando algum benefício em troca disso. Senhor, se eu estou me santificando, então o Senhor vai. E aí, por trás dessa santidade, por trás dessa fidelidade, existe uma verdadeira agenda que chama-se vaidade. E o apóstolo Tiago nomeou isso de ambição egoísta. E o apóstolo Tiago diz que aqueles que pedem por ambição egoísta não recebem. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz, Tiago. O apóstolo Tiago diz, aqueles que pedem por ambição egoísta, pedem e não recebem. Esses discípulos olhavam para Jesus, pensando assim, quando é que vamos ter o que ele tem?
Quando é que a gente vai ter o reconhecimento que Ele tem? Quando é que a gente vai poder exercer o poder que Ele exerce? Quando é que a gente vai ser especial assim como Ele é? A agenda deles era pessoal. E sabe de uma coisa, eu refletindo sobre isso, parte das decepções que eu e você temos com as pessoas. Quem aqui já se decepcionou com alguém? Deixa eu ver se eu estou falando com gente. Quem nunca se decepcionou com ninguém? Quem não quer participar das minhas perguntas? Todo mundo já se decepcionou com alguém. Sabe de uma coisa? Quando a gente se decepciona com alguém, em muitas vezes, a culpa de estarmos decepcionados com essa pessoa é da pessoa. Sabia disso? É dela mesmo, ela que errou. Ela que falou que não devia, ela que fez o que não devia, ela que mentiu, ela que enganou, ela que manipulou. Várias e várias vezes que você se sente frustrado, decepcionado com alguém, sabe de quem é a culpa? Sabe de quem é a responsabilidade de você estar decepcionado e frustrado? Da pessoa mesmo, da pessoa que te decepcionou. Se você está frustrado com a igreja, por exemplo, a frustração que você viveu com a igreja, boa parte das frustrações que você viveu na sua igreja, ou até aqui, é culpa da gente mesmo, é culpa da igreja. Mas você sabia também que boa parte das decepções e frustrações que você tem com as pessoas é responsabilidade sua e exclusivamente sua? Que boa parte das frustrações e decepções que você tem com a igreja é responsabilidade sua e exclusivamente sua, sabe por quê? Porque você estabeleceu expectativas no seu coração, porque a sua agenda é definida pelas suas ambições, pelas suas expectativas, pelos seus desejos. E aí você está esperando que as pessoas correspondam a algo que às vezes não é papel delas corresponderem. Você está esperando que a igreja faça algo por você que não é papel da igreja fazer. Estes homens aqui estavam esperando que Jesus fizesse algo que não era papel de Jesus fazer. Senhor, dá para garantir um lugar à direita e à esquerda? Todos os discípulos estavam nessa vibe aí, nessa pegada. Você acha que só os dois queriam? Por que os outros 10 ficaram indignados? Porque eles também queriam. Eles também queriam esse lugar. Quando eles imaginavam o futuro, o que eles imaginavam? Não era a Santa Ceia que Leonardo da Vinci pintou, não. Eles imaginavam um castelo, um reino, um trono para Jesus, porque afinal, né? Jesus é Jesus, né? Então deixa ele no trono. Mas, se ele chamou a gente agora, chamou a gente também para depois. Então vai botar um trono para a gente também, nesse castelão aí. Nesse castelão vai ter tribuna para nós. A gente vai sentar em lugar especial. Eles tinham uma expectativa errada sobre o que Jesus realmente queria que eles esperassem, desejassem, ansiassem. O compromisso deles era com eles mesmos. O papel de um líder é deixar claro a visão. O papel de quem é liderado é se apropriar dessa visão e dizer, eu vou torná-la realidade. A visão dessa igreja aqui, em poucas palavras, é formar vidas em Jesus. Repita comigo aí, vai. Formar vidas em Jesus. E nós precisamos trabalhar para isso. Em qualquer área que nós nos envolvermos nessa igreja, o nosso coração precisa estar comprometido com essa visão. Formar vidas em Jesus. Mas afinal, o que significa um servo comprometido com a visão? Se você quiser anotar, fotografar aí. Um servo comprometido com a visão significa deixar de lado as expectativas vaidosas sobre si e sobre outras pessoas, para alinhar-se com o que realmente é o chamado de Deus para si e para as pessoas, para a comunidade. Por último, a última característica de um servo maduro. Eu falei para vocês, é aquele que sabe onde está, é aquele que se compromete com a visão, que é para onde nós estamos indo, e é aquele que aceita o
processo. Servo maduro é aquele que aceita o processo. Diz os versos 42 a 44 assim: então Jesus reuniu e disse assim: vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Quem manda? Manda. Quem serve? Serve. Esse é o padrão com o qual eles estavam acostumados. Jesus diz: eu sei que vocês estão acostumados com isso. Eu sei que é normal pensar desse jeito. É natural vocês pensarem do jeito que vocês estão pensando, mas eu não chamei vocês para pensarem do jeito que vocês sempre pensaram. Na primeira palavra de Jesus para os seus recém-integrantes, Jesus já disse: eu chamei vocês para pensarem de um jeito completamente diferente do que vocês pensam. Quando Jesus disse assim: vocês são pescadores, mas eu farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Jesus está dizendo: vocês pensam como pescadores, sabem fazer o que os pescadores fazem, vocês agem como pescadores, as mãos de vocês são mãos de pescadores, a experiência de vocês é de pescadores, eu sei disso, mas eu estou chamando vocês para transformarem tudo o que vocês sabem em algo completamente diferente. Vocês serão pescadores, mas não como foram. Vocês serão pescadores de homens. Aqui Jesus está usando a mesma lógica. Vocês entendem o que é liderar, mas até aqui vocês têm entendido o que é liderar sob uma ótica que não é do reino, que não é a ótica do evangelho, que não é a ótica do meu ministério, não é a ótica do que eu vim instalar na terra. É a ótica que todo mundo enxerga. Quem manda, manda. Quem serve, serve. E aí Jesus diz assim: olha, no meu reino quem manda, serve. E quem serve ganha credibilidade para mandar, para ordenar, para orientar, para tornar-se referencial. Nós seremos referencial quando servirmos. E servindo é que nos tornaremos referencial. É o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. E vocês precisam aceitar esse processo. Para vocês se tornarem os líderes, vocês vão precisar se tornar os servos. Aceitar o processo é submeter-se à forja que Jesus quer que nós nos submetamos. E sabe, servir a Deus produz muito mais do que os efeitos de qualquer outro trabalho. Servir a Jesus produz servos que se parecem com o seu Senhor. Nós vamos vivendo a experiência de servir e nos tornando mais parecidos com Jesus. Uma das mais importantes profecias da Bíblia a respeito do Messias é Isaías capítulo 53. E Isaías capítulo 53 abre com um título dado ao Messias. Qual é o título que Isaías dá ao Messias no capítulo 53 de sua profecia? O servo sofredor. O servo. Tem um texto que nós gostamos muito de ler, nós que somos de igreja principalmente, que está registrado em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Mas que bem é esse? Qual é o bem a que a palavra está se referindo? Entendi, todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu amo a Deus, então todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas que bem é esse? Tem gente que pensa: não, esse bem aí é o quê? É minha casa nova, minha carreira deslanchando, minha empresa prosperando. Esse bem aí é minha saúde física. Esse bem aí é minha vida dando certo. É minha vida sendo uma vida maravilhosa. É isso que Deus quer. Deus quer meu bem. Deus quer minha vida deslanchando, voando. Esse é o bem, mas não é esse o bem que o apóstolo Paulo está se referindo. Quando o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem, lá na frente, no verso 30, ele completa dizendo assim: para que eles sejam
conformes à imagem de seu Filho. Qual é o bem que nós alcançamos quando as coisas cooperam? É de nos tornarmos parecidos com Jesus. E às vezes, para a gente ser parecido com Jesus, a gente precisa de quê, gente? De uma amassada assim, ó, de uma quebrada. Às vezes o bem que nós precisamos não é o bem que nós esperamos. Quando eu era mais jovem, eu me interessei muito por uma época da história da igreja chamada puritanismo. E os puritanos, eles escreviam orações. Hoje até tem livros de devocional que são 365 orações puritanas. E eu lendo uma dessas orações me chamou a atenção porque o autor dizia assim: eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter respondido não às minhas orações. Porque há muitas orações que nós fazemos, há muitos pedidos que nós apresentamos, que o bem de Deus para nós é dizer não. Dizer não. Não vai acontecer como você está pedindo. Ou simplesmente não vai acontecer. Eu aprendi com um pastor que tem 4 respostas possíveis às nossas orações. Primeira é sim. Pode falar, gente, não tem problema não. Sim. É bom quando Deus responde sim, não é? Hein, gente? É ou não é? É bom, aí. Sim. Qual é a outra resposta? Não. Não é tão bom, mas depois a gente descobre que era melhor mesmo. Não. Qual é a outra? Espera. Espera. É uma terceira resposta. Normalmente a gente para aí, né? Mas com esse pastor eu aprendi que tem uma quarta. Qual é a quarta? Só pode estar de brincadeira. Tu só pode estar de brincadeira fazendo uma oração dessa. Nós precisamos aceitar os processos que Deus tem para nos forjar, para nos formar servos, discípulos maduros. E servir é uma das forjas que Deus tem para nos fazer crescer, para nos fazer aprofundar nossa relação com Ele e tornar nossas relações entre nós relações mais significativas, que fazem diferença mesmo na vida uns dos outros. O servo maduro é aquele que serve ainda que. O servo maduro é aquele que serve ainda que seja desafiador, serve ainda que esteja vivendo problemas pessoais, serve ainda que esteja desanimado, serve ainda que não o reconheçam, serve ainda que não esteja com vontade de servir, serve cedo, mesmo tendo dormido tarde, serve até tarde, mesmo tendo que acordar cedo. Servir nem sempre será bom, nem sempre será confortável, mas sempre te dará propósito quando você serve como um servo maduro. Porque se somos servos, fomos criados para servir. O servo que serve, serve. O que significa ser um servo que aceita o processo? Servir a Deus e as pessoas para se parecer com Jesus e ser uma ponte para que outros cheguem a esse mesmo lugar. É esse o servo que aceita o processo. É o servo que serve para se identificar com Jesus. E nessa identificação ele se torna ponte para que outras pessoas então cheguem a este mesmo lugar de maturidade. Jesus encerra sua conversa com seus amigos dizendo: filhos, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, no verso 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma que foi a de Cristo Jesus. E aí no verso 6 ele diz assim: que mesmo sendo Deus, não se aproveitou do fato de ser igual a Deus, mas assumiu forma humana, e assumindo a forma humana, assumiu um lugar de servo.
Eu e você precisamos nos identificar com aquele que nos chamou. E um dos mais importantes caminhos para essa identidade ser formada em nós é o serviço. É servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Porque o servo que serve, serve. Quero orar com você. Vamos orar. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nos leva daqui nesta noite, fazendo reflexões importantes sobre nossa postura quando o Senhor nos chama, sobre como nós encaramos o que significa servir, como nós encaramos o que significa ser um servo e uma serva de Deus. Que o Senhor plante em nós, Senhor, sementes que gerem raízes de maturidade em nosso coração. Que nós cresçamos e que crescendo, Senhor, esse crescimento represente semelhança a Jesus Cristo. Não nos faz, Espírito Santo, crescer numericamente, se não crescermos com maturidade. Nos faz crescer no conhecimento do Senhor e na percepção do nosso chamado, da nossa vocação. E assim nos faz avançar como o Teu Evangelho avançou pelo mundo, como o Teu Evangelho tem avançado ao longo da história. Mas nos leva por esse caminho, Senhor, nos tornando servos e servas maduros. Que nós tenhamos consciência de onde nós estamos. Que nós nos comprometamos com a visão, seguindo firmemente na direção que o Senhor apontar. E que nós estejamos dispostos a viver cada experiência ao longo desse caminho, para que nós nos tornemos passo a passo mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.